Então hoje nós vamos falar sobre algo de muita importância que está acontecendo no nosso cristianismo. É a questão das pessoas estarem desigrejadas. E eu pergunto a você, você é um desigrejado? Então, independente da sua resposta, nós vamos aqui fazer esse rápido estudo e procurar analisar à luz da palavra de Deus o que o Senhor diz sobre essa questão. O que é um desigrejado? O que significa a pessoa ser desigrejada? O nome já diz, né? É uma pessoa que está sem se congregar, é uma pessoa que ela não tem assim, uma igreja, ela tem até uma religião, mas ela não tem, ou já teve, né, no caso, assim, uma igreja, um local onde ela possa se congregar, ou sozinha, ou com a sua família, né? Ela tenha um pastor, ela tem um sacerdote eclesiástico na vida dela, cristão, porque para que ela, cada dia ela se congregue, ela esteja em comunhão ali com os irmãos, né? Nas orações, nos pedidos de orações, nos agradecimentos, né? No estudo da palavra de Deus, na comunhão em geral da igreja, tá certo? Então, por algum motivo, ela se rebelou, ela não gostou mais, ela viu algo que não estava mais agradando essa pessoa, e por algum motivo ela já se congregou antes, e depois hoje ela se encontra afastada, da comunhão, ela se encontra sozinha, tá certo? Eu digo isso com propriedade porque isso aconteceu comigo. Hoje não, hoje eu me congrego, hoje eu voltei novamente para a igreja, hoje eu tenho uma cobertura espiritual na minha vida, tenho os meus pastores, tá certo? Eu faço parte de uma denominação cristã, mas eu já me encontrei assim, desigrejado, já me encontrei sem igreja, né? Sem um local fixo, um local certo, né? Visitava alguns locais de culto, tá certo? Algumas igrejas, algumas denominações, mas eu não estava me congregando fixamente, não tinha um local certo para me reunir com os irmãos. Então hoje esse vídeo ele vai falar sobre isso, sobre a questão do desigrejado, tá certo? Então vamos aqui anotar os pontos bíblicos para entender essa grande questão. Então fique comigo em mais esse estudo da palavra de Deus. O livro de Lucas, no capítulo 10, fala sobre que o Senhor designou 70, tá certo? 70 discípulos, chamados de discípulos. Por que eu trago esse vídeo, né? Eu trago esse vídeo também porque eu conversando com algumas pessoas que eu conheço, né? Que hoje estão desigrejadas, né? E elas na mente delas, no entendimento delas, elas estão bem, elas acham que desse jeito é que é certo, né? Algumas falam até que não, que vem com o argumento dizendo, não, o nosso pastor só é Jesus Cristo, não existe mais, vem com a questão de não existe mais pastor humano, né? E tudo, e outras questões que são abordadas quando a gente conversa com o desigrejado, né? Que eles usam para não querer mais congregar, não querer mais participar de uma comunhão, de uma igreja, tá certo? Mas será que isso é o nosso pensamento, mas será o que o Senhor, que o próprio Senhor Jesus Cristo, que eu creio, que você crê, ele pensa disso? O importante é isso, né? O que Deus acha disso. Então nós vamos ver aqui pela palavra, se Deus aprova a pessoa ficar só, né? A pessoa ficar sem igreja, a pessoa ficar sem se congregar, né? Por isso que eu falo e recomendo, né? Para a pessoa buscar um local para que ela possa cultuar em comunhão com os irmãos. Nós vamos lá. Lucas capítulo 10, no verso 1 diz: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Amém? Então, nós já entendemos por aqui que quando o Senhor ele começou o seu ministério terrestre, o Senhor começou a pregar, o Senhor começou a curar os enfermos, ele, além dos 12 principais, nós sabemos que existem 12 principais, chamados discípulos, né, que são chamados também de apóstolos, tá certo? Que apóstolo é o enviado, né, aqueles que são enviados. O Senhor também designou depois 70, né, como diz aqui em Lucas capítulo 10. Ainda diz que o campo é grande, né, ou seja, o terreno é muito grande, a seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor ele deseja que nós evangelizamos, né? Por isso que tem um dom também de evangelista, são cinco ministérios,
tá certo? E o de evangelista está no meio, tá certo? Você também pode ser um evangelista, às vezes não de ofício, né? Mas você pode ser um evangelista aí na sua família, pregando para sua família, falando para os seus familiares, para os seus amigos, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você está se encaixando dentro da qualidade, da característica desses discípulos aqui também, que o Senhor, Ele chamou, tá certo? Porque nós somos o quê? Os repassadores da mensagem, hoje na nossa geração, que foi na geração de Jesus, mas nós também somos repassadores dessa mensagem. Então ele diz que a seara grande e os obreiros são poucos, ou seja, denota que precisa e assim a igreja, a comunhão da igreja crescer mais, tá certo? O que é uma comunhão da igreja? A comunhão é uma junção, é um grupo de pessoas dentro do mesmo doutrina, dentro do mesmo intuito de pregar o evangelho da graça de Deus, certo? Que como a gente já falou sobre isso, às vezes dependendo de uma determinada interpretação, um interpreta de uma forma, outro interpreta da outra, mas isso não tira o brilho. O grande desejo de Deus de alcançar através do Espírito Santo de Deus e da palavra a alguma pessoa, aquelas pessoas, assim como eu fui alcançado, assim como você foi alcançado, e nós podemos também alcançar outras pessoas. Uma das características aqui desses discípulos, eles voltaram muito felizes, né? Se você ler todo o capítulo depois, você vai ver, aqui no verso 17, que eles voltaram muito felizes de divulgação da palavra de Deus, nessa missão que eles foram. Aí disse-lhe, e voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam, tá certo? Então você vê que o Senhor deu autoridade para esses discípulos pregar a palavra, ir nas casas, né? Para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Então você vê aqui também o desejo do Senhor de buscar as almas, né? De pedir para que a gente seja um atalaia, seja um enviado, né? Seja uma luz para as nações, para os povos. Aqui também no livro de Atos, no capítulo 14, você abra também na sua Bíblia, Atos no capítulo 14, Paulo e Barnabé pregando nas cidades, tá certo? Aqui no verso 19 ele diz, sobrevieram porém os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Então você vê aqui que Paulo, quando ele estava pregando, né, muitos judeus rodearam eles e apedrejaram. Por quê? Porque diziam que ele estava pregando contra a lei de Moisés, tá certo? Mas aqui alguns outros discípulos que confiaram na palavra, né, que foram buscados pela palavra através do Espírito, né, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, arrodearam Paulo e conseguiram, né, levantá-lo, tá certo? No verso 21 ele diz, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, e no dia seguinte voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, tá certo? Então você vê que eles fizeram muitos discípulos ali, levando o evangelho da graça de Deus, né? Isso é outro grande exemplo. Nós temos que anunciar, nós temos que falar da palavra, para que ali nos tornemos igreja. A igreja não é uma pessoa que está só, a igreja é uma pessoa que está em comunhão, fazendo parte do corpo de Cristo, do qual Cristo é o principal, né? Cristo é a cabeça. Também, no verso 23, né, ele diz, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando em jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Tá vendo? Então ali eles também, eles constituíram presbíteros, né? Constituíram anciões em cada igreja. Então você percebe que a igreja, ela anda junto, anda unida, tá certo? Por isso que na oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele orou para que a igreja andasse unida. Ele não quer ninguém disperso, né? Ele não quer nenhuma ovelha rebelada, nenhuma ovelha dispersa do rebanho. O rebanho ele deve andar unido com um só pastor, que é Jesus Cristo. E também, no meio da igreja, o Senhor levantou líderes, né? Desde esses líderes aos pastores, né? Porque tem muitas pessoas que dizem, não, nosso pastor só é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo pastor, ele é o nosso sumo sacerdote, tá certo? É espiritual, mas existe o nosso pastor humano, tá certo? Na terra sempre existiu o pastor, sempre existiu em toda a trajetória do plano de salvação do Senhor, sempre existiu um pastor, tanto na velha aliança como na nova. E agora na nova aliança, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo do gentil, o apóstolo e pastor, né, dos gentios também, por assim dizer, porque o apóstolo ele treina pastores, tá certo? Então aí ele também fala que existe também os ministérios, né, dentro da igreja. E aqui em Efésios, no capítulo 4, tá certo? Ele diz, no verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tá certo? Então você vê aqui 5 ministérios ainda dentro da nova aliança. São homens, são líderes que Deus levanta através do seu Espírito, homens que provam o seu caráter, homens que provam o seu valor para Deus, através do estudo da palavra, através da sua conduta, através da fé.
o qual o Senhor coloca neles responsabilidades para com a igreja, tá certo? Para quê, né? E ele diz aqui no verso 11, no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a obra do ministério é essa, é que a igreja esteja unida na liderança, na fé, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Aí a pessoa diz assim, não, eu também sou igreja. Não, a pessoa sozinha ela não é igreja. A igreja está dizendo que é um corpo. A edificação do corpo de Cristo ela só acontece em você quando você está unido com a igreja. Aí você faz parte da igreja. Por exemplo, eu tenho um corpo, eu tenho cabeça, tronco e membro, né? Se você tirar um das partes do seu corpo, você vai ficar desmembrado. Assim é a igreja. Se você sai do meio do corpo, você está desmembrado. Mas se você volta, você se encaixa novamente, aí você volta a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Lendo também aqui em Atos no capítulo 2, abra sua Bíblia também em Atos capítulo 2, aqui a partir do verso 37, a gente vê Pedro ele fazendo uma exortação, ele fazendo um apelo para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para que elas conhecessem que o Messias, o Machia esperado pelo povo judeu, tinha vindo, tinha se sacrificado, tá certo? Tinha subido aos céus, e ali a igreja dá continuidade ao trabalho da salvação, ao trabalho do evangelho da graça de Deus, juntamente com o Espírito Santo de Deus, tá certo? Ao qual foi otorgado, foi posto, né? Foi evidenciado ali pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui no verso 37 ele diz, ó, e ouvindo isto, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? Tá certo? Então ali aquelas pessoas que ouviram a palavra perguntaram a Pedro, Pedro, e agora? A gente crê nessa palavra, a gente crê nessa promessa, que faremos, né? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, no verso 39, tá vendo? Então essa promessa de evangelização, essa promessa na fé do Espírito Santo de Deus, tá certo? Ela não foi só estendida para os discípulos naquele tempo, não só na época de Jesus, naquela geração, mas para todas as gerações, outrora, a nossa e as gerações que vão ainda vir antes da volta do Senhor Jesus Cristo, tá certo? O verso 39, né, ó. E todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Deus chamar, tá vendo? Então quer dizer que a igreja vai crescendo, a igreja ela vai avançando. Aqui na oração sacerdotal do Senhor Jesus, né, em João, no capítulo 17, abra também João no capítulo 17, João ele ora para que a igreja estivesse unida, na sua ausência, mas ali com o Espírito Santo de Deus, a igreja estivesse unida, né? Mesmo que o cristianismo ele seja ramificado em várias denominações, mas todos estão ali, né, em grupo, em conjunto, nas suas casas ou nos seus templos, tá certo, religiosos, mas estão unidos em comunhão, estão unidos em pontos comuns de doutrina, naqueles que eles creem, acreditam, orando, estudando a Bíblia, tá certo, tendo a sua liderança, na cobertura de seus pastores, ou seja, eles estão seguindo o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, mesmo que esteja, há muitas denominações, às vezes concordam com uma coisa, outros não concordam com outra coisa, isso aí é outro assunto, né, mas alguém pode trazer esse ponto, não, mas as denominações estão tudo divididas, um crê de um jeito, outro crê do outro, mas dentro do contexto geral que o Senhor Jesus pediu, cada denominação está dentro da sua igreja, está orando, ela está dentro da qualidade das especificações que o Senhor Jesus pediu aqui, tá certo? Que é a comunhão, que é a oração, que é o partir do pão, fazendo a Santa Ceia, tá certo? Nas festas religiosas da sua igreja, enfim, está em comunhão, está em participação, vocês não estão só, né? Não estão cada qual na sua casa, sozinho, ou mesmo com a sua família, mas sem se congregar, sem estudar a Bíblia, né? Muitas vezes a pessoa não faz nenhuma oração em casa, tá certo? Hoje em dia as igrejas têm uns pequenos grupos chamados também de células, onde pode alcançar pessoas através dali, evangelizar pessoas, tá certo? Então, definição de todo esse nosso estudo. O Senhor ele quer a união da igreja. O Senhor quer que nós estejamos unidos em oração, orando por uma pessoa que está enferma, orando por uma causa, tá certo? Daquela cidade, daquela comunidade, daquele conjunto habitacional, enfim. O Senhor, ele quer a união da igreja, tá certo? Por isso que ele orou aqui, ó, João capítulo 17, a partir aqui do verso, vamos ler aqui do verso 21, né? Verso 20. Aí ele diz, ó, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então ele orou pela nossa geração,
Ele orou pela essa geração futura, ele não orou só pelos discípulos, ele orou para nós também como discípulos dele, hoje na nova geração, para que possamos também alcançar através da palavra, do estudo, mais pessoas. Ele disse, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Então é isso, meus amados, que possamos nos congregar, que você possa cada dia se regozijar aí na sua igreja, na sua denominação religiosa, no cristianismo, na fé em Jesus Cristo, para que você seja feliz, você, sua família, seus amigos, amigas, né, todo o corpo de Cristo, toda a igreja, porque nós fazemos, independente de denominações que existem, nós fazemos parte de um só corpo pela fé espiritual. É o Israel espiritual de Deus, tá certo? Porque só existe um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Pai, um só Deus, um só batismo, um só Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz a todos. Shalom.